amiga! Seja muito bem-vinda à nossa Semana do Bordado. Eu sou a Suelen e vou ser sua professora nesses 3 dias. Eu também sou bordadeira e sou criadora do curso Bordado do Zero, Escola de Bordado e muitos outros produtos que são feitos exclusivamente para bordadeiras, onde eu te ensino a aprender a bordar e a vender o seu bordado. Essa é a primeira aula da Semana do Bordado, onde a segunda vai acontecer amanhã, na quarta, e a última na quinta-feira. E é muito importante que você participe de todas as 3 aulas, porque nós vamos precisar de todas elas para fazer esse bordado aqui do zero. E nessa semana eu vou te ensinar a bordar, seja para você somente aprender a bordar por hobby mesmo, ou seja para você viver de bordado, ter uma renda extra com bordado. E às vezes também só por diversão. E se você já sabe bordar, você deve estar se perguntando: bom, eu já sei bordar, a Semana do Bordado é pra mim? Eu te digo que sim também. Porque aqui eu não vou só ensinar a bordar, eu vou te passar várias dicas, truques e técnicas para que você faça um bom bordado. E dessa forma você vai conseguir aperfeiçoar ainda mais os seus pontos, a sua técnica, porque você vai ver o passo a passo desse bordado aqui do início ao fim. Desde os primeiros pontos, o arremate do ponto, o acabamento e todos os detalhes. E para te provar que a Semana do Bordado não vai ser uma completa perda de tempo, que você vai realmente aprender a bordar comigo nessa semana e que você vai realmente aprender a aperfeiçoar os seus pontos, as suas técnicas, eu vou te mostrar alguns depoimentos de algumas alunas minhas que aprenderam a bordar assistindo as minhas aulas. Então, veja só. Essas são só algumas das minhas alunas, não tem como mostrar todas aqui, porque já somos mais de 1000 alunas bordando comigo. E antes da gente começar a abordar esse lindo projeto, deixa eu te contar como que eu cheguei até aqui, como que eu aprendi a bordar e como que eu estou aqui hoje na Semana do Bordado te ensinando a bordar também. Bom, eu comecei a bordar em 2018 e eu costumo dizer que quando eu cheguei isso aqui era tudo mato, porque não tinha esses eventos de bordado, ninguém te ensinava a bordar de graça e eu tive que aprender tudo sozinha, desde o zero, porque eu não tinha muitos recursos, inclusive acabei comprando um curso de bordado, mas bom, não foi um curso muito bom, eu não aprendi muita coisa, então eu tive que aprender tudo sozinha e dar conta de várias coisas sozinha, como aprender a bordar bem, né? Aprender a vender no Instagram, ao mesmo tempo em que eu trabalhava na CLT, ao mesmo tempo em que eu tinha que cuidar da minha casa, do meu filho, enfim. Inclusive eu cometi vários erros, desde o bordado, como, por exemplo, fazer acabamento, escolher os pontos, eu não sabia quais pontos usar, quantos fios usar, eu não sabia combinar cores no bordado, até alguns erros que são até crimes, como por exemplo, plagiar bordados. Como eu não sabia nada de direitos autorais, eu ia no Pinterest, pegava um bordado, achava bonito e, bom, vou fazer esse bordado. Mas tudo isso porque não tinha ninguém que me direcionasse, né? Não tinha ninguém
que me ensinasse. E eu sofri muito para ter as minhas primeiras encomendas. Eu comecei a bordar fazendo um bordado de pronta entrega, mas a maioria desses bordados ainda estão aqui comigo, simplesmente porque eu não sabia o que eu poderia bordar, que realmente iria vender. Inclusive, o meu primeiro bordado eu vendi por R$15, sendo que o bastidor custava R$15 também. Eu não sei como eu fiz isso. Então, para você não achar que você vai nascer bordando perfeitamente, eu quero te mostrar os meus primeiros bordados. E agora que você viu os primeiros, eu quero também te mostrar os últimos bordados. E quando eu comecei a bordar, eu estava procurando uma renda extra. Então, eu sempre quis ter um negócio com bordado, porque eu via muito potencial de venda ali naqueles bordados e eu achava a coisa mais bonita do mundo inteiro. Inclusive, eu vou confessar, eu achava fácil de fazer. Mas quando eu comecei a bordar, eu realmente vi que não é fácil você ter um bordado que seja bonito, né? Que tenha técnica e que você saiba realmente o que você está fazendo. Então eu nunca realmente bordei por hobby, de forma terapêutica. Nunca fiz isso. Então, voltando para minha história, o jogo para mim virou quando eu realmente decidi investir, né? Parei de dar murro em ponta de faca, parei de querer fazer as coisas sozinha e investir em conhecimento. Então, eu comecei a bordar em 2018, mas foi somente no ano de 2020, em plena pandemia, que eu comecei a usar o marketing para vender os meus bordados. E dessa forma, foi aí que eu consegui viver de bordados. Então, eu larguei o meu emprego na CLT e decidi focar só no bordado. 100% do meu tempo agora era só para bordar. E com isso, até o meu bordado evoluiu bastante. Então, com toda essa minha história, muitas pessoas começaram a me perguntar, né, a tirar dúvidas comigo. Você sabe que no nosso nicho a gente adora perguntar nossa, como você fez esse ponto? Que ponto é esse? Enfim, várias pessoas começaram a me perguntar tanto na questão de bordado, quanto na questão de vendas, de marketing. E foi aí que eu enxerguei uma demanda dentro do nosso nicho. Eu percebi que as pessoas só ensinavam a bordar, mas não ensinavam a vender. E foi isso que eu me propus a fazer quando eu criei a escola de bordado. Agora, eu não só ensinava as pessoas a bordar, mas eu também ensinava a vender. E nessa semana do bordado eu quero te ajudar a não cometer os erros que eu cometi. Eu quero tornar o seu processo de aprendizagem muito fácil. E dessa forma você não vai precisar gastar rios de dinheiro como eu tive que gastar. Porque eu já passei por todo esse processo, eu já errei em tudo, então eu consigo te ensinar a fazer o certo. Então a semana do bordado é uma grande oportunidade para você. Seja para você fazer renda extra com o bordado, seja para você somente aprender a bordar. Porém, antes de te ensinar a vender, é preciso que você saiba bordar. E é isso que eu vou te ensinar na aula de hoje. Então eu estou aqui com alguns dos materiais que nós vamos usar para bordar. Lembrando que toda essa lista de material, inclusive a fotinha desse material, eu coloquei no material do evento, certo? No material completo da semana do bordado. Então também tem o risco para você imprimir e tem inclusive as cores, enfim, tá tudo bem completo lá no nosso material. Então a primeira coisa que você vai precisar vai ser do risco impresso, certo? Pra gente estar passando esse risco aqui, que é o desenho do bordado para o tecido. Para você passar esse risco que está no nosso material, você vai precisar de uma caneta que sai com calor, certo? Eu recomendo dessa marca aqui, que inclusive eu coloquei no material também. Bom, para você transferir esse desenho para o tecido, você precisa de alguma forma de enxergar o risco. Você consegue somente colocar o risco por baixo e o tecido por cima e enxergar esse risco, tá? Porém, tem um pouco aí de dificuldade, certo? Para deixar esse processo mais fácil, a gente usa uma fonte de luz. Então, você pode tanto usar uma janela, certo? Você pode ter a janela aqui, né, com a luz do sol, colocar o seu risco aqui e aí colocar o tecido por cima, ou você pode usar aquele Marinex, né, com a lanterna do seu celular por baixo, e aí você coloca o Marinex aqui, a folha e o tecido, ou você pode usar uma mesa de luz, que é o que eu vou usar. Caso você não tenha mesa de luz, você pode usar essas outras opções, tudo bem? Então, seguindo nos materiais, o próximo item são as linhas, certo? Eu já coloquei a numeração, então eu acredito que você já esteja com a numeração aí disponível. Agora, uma coisa que você precisa saber é como que você vai usar, né, essa linha aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai tirar o fio, aqui ó, o fio de meada, e você vai tirar a medida aqui do seu ombro, olha aqui ó, do seu ombro. Pode
passar um pouquinho a mais, não tem problema. Aqui do ombro. E aí você vai cortar essa medida aqui. E é com esse tamanho de fio aqui, ó, que nós vamos bordar todo o nosso bordado. Então, você sempre vai cortar esse tamanho aqui, tá? E a gente vai dobrar ou nós vamos usar ele todo longo assim. Vai depender dos pontos. Então, já sabemos quanto de fio cortar. Você vai aprender depois, quando a gente for bordar, como que você tira o seu fio daqui, né? E o que é fio solto e fio dobrado, certo? Que são aí as nomenclaturas que eu uso. O próximo item é justamente os bastidores, né? Lá no material eu coloquei que você pode usar um bastidor maior para você bordar, que inclusive é o que eu vou usar, certo? O que acontece? Quando você usa um bastidor normal, o nosso risco, ele tem 20 centímetros e eu coloquei a opção de 19 centímetros. Por quê? Porque tem fornecedor que nessa parte aqui, ó, de dentro do bordado, ó, aqui, só tem 19 centímetros, não tem 20. Então, eu recomendo que você meça, certo? Aí o bastidor que você vai usar para finalizar o bordado. E aí você escolha usar ou o risco de 20 ou o risco de 19 centímetros. No meu caso, eu usei o risco de 19 centímetros porque o meu fornecedor de bastidor, essa distância aqui do tecido tem só 19 centímetros. Então, o que acontece? Quando você borda em bastidor sem nada, bastidor normal, o seu bordado, né? Pode ser que esse seu bastidor, ele marque o tecido. Porque ele acaba amassando mesmo, né? Porque é madeira com tecido. E aí fica ali muito tempo, porque bordar demora. Então pode ser que acabe marcando o seu bordado. Então eu recomendei no material que vocês bordassem com um bastidor encapado. E aqui eu tenho dois exemplos. Eu tenho esse bastidor aqui de tarraxa, que é um bastidor que você consegue regular, forrado com viés, certo? Como que forra esse bastidor com viés? É só enrolar, tá? É só você pegar o tecido e ir enrolando. Aí você pode ou costurar, né, as pregas, ou você pode colar com cola de silicone fria ou até mesmo com cola quente. Então, a primeira opção para você é usar um bastidor encapado para você bordar. Eu não recomendo usar bastidor sem tecido, por quê? Porque pode amassar o tecido e aí o seu bordado ele não vai ficar tão bonito assim, porque ele vai ter aquelas marquinhas, certo? E outro motivo, qual que é o outro motivo? Nesse bordado aqui, nós vamos bordar até aqui, até a ponta, até o final. Então, para você conseguir bordar isso daqui, você vai precisar ficar movendo o tecido no bastidor. Você vai precisar, né, ficar levando mais para baixo, mais para cima, mais para o lado. Porque a gente borda um pouquinho mais para baixo. Então, mais um motivo, né? Você vai ter que ficar tirando o tecido do bastidor e isso pode fazer com que fique vários amassados no seu tecido, que é o tecido do seu bordado. Então, mais um motivo para você encapar o seu tecido. A outra opção, que é uma opção que eu gosto bastante, é você usar um bastidor maior que o bordado. Aqui eu vou usar um bastidor de 25 centímetros, mas você pode usar um bastidor de 22 centímetros. Certo? Já que o bordado vai ser 20, você usa um de 22 e aí vai ficar maior. E aqui você não precisa encapar. Por quê? Porque já que vai estar de fora do bordado, você, se amassar, vai amassar em um local que você não vai nem usar, que você vai acabar cortando depois para você fazer o acabamento, então não tem nenhum problema. Bom, fora esses materiais, nós temos o material de acabamento, que eu vou mostrar só na última aula, e nós temos a agulha também e, claro, a tesoura. Enfim, todos os materiais que estão lá no nosso material da Semana do Bordado, que foi enviado tanto no e-mail quanto no grupo de WhatsApp, são necessários para a nossa semana e nós vamos estar aqui usando, certo? E no decorrer da aula você vai ter contato com todos eles. Então, finalmente, vamos passar o risco para o tecido. Então, o primeiro passo será passar o nosso risco para o tecido. Para isso, eu já coloquei o tecido aqui no meu bastidor. Estou com a folha que está no material impressa e nós vamos usar, no meu caso, uma mesa de paflon. Você pode usar qualquer método que você queira usar, certo? Aqui embaixo, para a gente passar o risco, né, nós precisamos virar o bastidor. Então, eu vou virar dessa forma. E assim, sem mesa de luz, eu já conseguiria enxergar bastante. Vocês estão vendo aqui que já dá pra ver. Mas eu vou usar a mesa de luz para facilitar esse processo. Então, eu vou usar a luz de paflon. E aqui nós vamos fazer um risco com uma régua. Dessa forma aqui, ó. Para facilitar que essa nossa palavra fique reta no tecido de algodão cru. Isso porque a trama do algodão cru
ela é quadriculada. Então, fazer esse risco aqui vai facilitar para que a nossa palavra fique retinha e não fique torta, tudo bem? Então, eu vou colocar o nosso risco aqui no Paflômio. Você pode usar outro método de transferência e vou colocar por cima o bastidor virado, certo? O bastidor virado para que o tecido encoste bem certinho aqui na nossa folha e eu já consigo ver todo o risco perfeitamente. Com essa nossa linha aqui no risco, nós vamos alinhar com uma traminha aqui do nosso tecido para passar esse risco. Então, a primeira coisa que nós vamos passar vai ser a palavra, certo? Vamos passar primeiro a palavra para depois passar os outros elementos. Então, vou marcar aqui, ó, alguns pontinhos bem pequenininhos para eu saber onde está essa minha trama. Só para eu conseguir seguir ela retinha, tá? Agora que eu já fiz esses pontinhos aqui, eu vou só alinhar os pontinhos ao risco que eu já coloquei aqui embaixo, né? Alinhou os pontinhos ao risco, eu já consigo passar esse risco de uma forma bem reta. Eu estou usando a caneta que eu falei com vocês, a caneta que sai com calor. E dessa forma nós vamos fazer todo esse risco. É importante que você passe o seu risco bem devagar, bem de boa, entre aspas, porque o risco é o seu desenho do bordado, então ele precisa ficar muito bom para que o seu bordado fique bom também. Agora a gente já pode começar passando o risco desses outros elementos. Para fazer o nosso jardim, nós vamos sempre passar um pouquinho a mais dessa marcação que tem aqui do bastidor, porque nós vamos precisar bordar um pouquinho a mais. Então, olha só, nós vamos passar um pouco. Não precisa ser muito. Depois que você finaliza o seu risco, né? Depois que você passou o seu risco, nós vamos fazer um pequeno risco aqui, ó. Só pra gente saber, bem aqui, tá? Não precisa fazer todo o risco, é só aonde nós precisamos, é só onde tem esses galhos aqui de flores e de folhas, pra gente conseguir saber até onde nós precisamos bordar e quanto um pouquinho a mais nós vamos bordar, certo? Então, esse aqui é o resultado do nosso risco passado. E aqui nós temos esses, ó, risquinhos, que é uma indicação de onde nós precisamos bordar, sabe? Até onde nós precisamos bordar. Nós vamos bordar um pouquinho mais para baixo, mas é o que vocês precisam aí estar atentas no momento. Então, já que o nosso risco está pronto, agora nós vamos virar isso daqui para começar a bordar. Então, eu vou tirar esse risco aqui desse bastidor e vou colocar ele virado, né? Na forma correta, entre aspas. É totalmente possível bordar com ele virado, mas nós vamos bordar com ele dessa forma aqui mesmo. E aqui eu estou usando um bastidor maior do que o meu risco. Esse risco, ele tem 20 centímetros. Como eu coloquei lá na lista de material, você pode ou bordar com um bastidor maior, de 22, 25 centímetros, ou você pode bordar com um bastidor de 20 centímetros encapado com tecido. Tudo bem? Então, eu vou apertar aqui. Vou dar uma apertada nesse bastidor. E vamos esticar esse tecido. Eu vou esticar ele aqui. E nós vamos começar a bordar, já já. Tecido colocado no bastidor, estamos prontas para começar a bordar. Então, eu vou usar um suporte para bordar, mas você não é obrigada a usar caso você não queira, caso você não tenha.
Vou colocar o meu bastidor aqui. E agora com o nosso bastidor aqui, nós vamos começar a bordar. Nós vamos começar pela nossa palavra. E para bordar essa palavra, nós vamos usar a cor preta, ou seja, a cor 403. Aqui eu vou usar a linha da Anchor, mas você pode usar qualquer outra linha. Lá no nosso material tem aquela tabelinha de conversão. Então aqui eu vou usar a cor 403, a agulha de número 9 e a medida de linha que eu passei para vocês, que é a medida do ombro, certo? Vou vir aqui, ó, no meu fio, já cortei o fio, vou tirar um fiozinho só e mais um, tudo bem? Vamos tirar aqui 2 fios. Então aqui eu tenho os 2 fios, certo? Nós vamos deixar eles assim. E vamos passar uma das pontinhas na nossa agulha de número 9. Então, temos 2 fios na agulha de número 9. Essa pontinha aqui de baixo, nós não vamos fazer nada com ela, vamos deixar ela aqui, tá bom? Então, nós já vamos começar aqui na letra F. Você vai entrar aqui no cantinho do seu bastidor, tá? Caso você não tenha um cantinho aqui no seu bastidor, caso você não esteja bordando com um bastidor maior, você pode entrar aqui nessa flor, certo? Eu vou entrar na flor para evitar, né, que vocês se confundam. Então, olha só, eu tô colocando a minha linha aqui num local totalmente aleatório, né, que eu quero bordar aqui, mas calma que isso vai fazer sentido, é porque nós não vamos usar nós aqui na nossa palavra florescer, tá? Então, nós vamos entrar aqui, entramos com fio, e aí nós vamos sair aqui na nossa letra F. Então, é bem aqui, ó, bem aqui no seu risco mesmo, tá? Bem nessa pontinha. Nós vamos puxar até onde essa parte aqui, ó, tá, viu? A gente não puxa tudo até sair aqui. Nós precisamos deixar um pedacinho de linha aqui, tá bom? Depois vocês vão entender. Feito isso, nós vamos começar fazendo o ponto atrás aqui nessa palavra floresça. Esse é um ponto muito fácil, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer um pontinho, aqui ó, um pontinho. Vamos levar nossa agulha lá para trás. Levei todo o meu fio lá para trás, ó. Todo o fio. E aí eu vou sair lá na frente, seguindo sempre o meu desenho. Não é aqui, não é de cá, é bem em cima do risco, tá? Seguindo o meu desenho. Vou soltar de espaço mais ou menos esse tamanho aqui mesmo. Vou puxar meu fio. Puxei tudo aqui, ó. Vou voltar aqui no mesmo buraquinho que esse primeiro ponto aqui acabou. Então, é no mesmo buraquinho, olha só. Não é nem antes nem depois, é no mesmo buraquinho. E esse é o ponto atrás. Por quê? Porque a gente vai lá na frente e a gente volta atrás. Mesmo buraquinho. Puxamos todo o fio. Não precisa puxar muito, tá? Até sufocar a linha, só até o ponto assentar mesmo. Vamos lá de novo. Deixa eu colocar aqui no risco certinho. Solto mais ou menos o mesmo espaço de ponto. E venho aqui atrás. No mesmo buraquinho. E esse é o nosso ponto atrás, é o ponto que nós vamos fazer toda a nossa palavra florescer por hora. Quando nós temos umas curvinhas assim, ó, o nosso ponto ele tende a diminuir um pouco o tamanho, tá? Porque se a gente faz o ponto muito grande, nós não conseguimos fazer as curvas. Então é normal que quando chega aqui na curva, o nosso ponto diminua de tamanho. Então é sempre lá na frente
Caso a sua linha esteja enrolada, você desenrola e leva lá atrás. Aqui nessa nossa pequena curvinha da letra F, nós precisamos diminuir os pontos, como eu já falei com vocês. E aqui eu já diminuí, já fiz esses dois aqui um pouquinho menor para a gente conseguir fazer aqui o formato, né, essa curvinha. E vou diminuir aqui mais uma vez. Então o ponto ele fica bem pequenininho mesmo, tá? Fica bem pequenininho, olha só. Porque se não ficar tão pequenininho assim, a gente não consegue fazer essas curvas. Aqui eu só vou passar por cima, já vou chegar ali do outro lado, porque a gente não precisa diminuir tanto o ponto. E vamos dar continuidade. Bom, agora o meu fio, ele tá quase acabando. Então, eu vou virar e aqui no avesso eu vou fazer o arremate desse nosso ponto atrás. Então, eu vou passar a minha agulha por debaixo dos outros pontos que eu já fiz. Então, eu passo de cá, venho aqui de novo e passo e vou passando aqui embaixo até eu sentir que está firme, para que esses pontos aqui não soltem. Feito isso, eu vou vir aqui e vou cortar esse nosso excesso aqui de linha. Cortei. Agora nós temos esse pedaço aqui. E agora vocês vão entender por que a gente deixou, né, essa parte aqui. Nós vamos puxar tudo e vamos colocar essa parte na nossa agulha. E agora nós vamos fazer o arremate nesse ponto aqui também. Nesses pontos que a gente já fez aqui também, nos nossos pontos atrás. Então, a gente vai passando por baixo, até a gente sentir que já está bem preso. Aqui você pode passar 3, 4 vezes, que já é suficiente para ficar preso. Feito isso, então, nós vamos pegar mais 2 fios aqui, ó. Vamos pegar um e vamos pegar o outro. E vamos colocar de novo na nossa agulha de número 9. E de novo nós vamos deixar essa parte aqui sem nenhum nó, porque nós não vamos usar nós aqui, tá bom? Então, agora eu estou mais perto, bom, eu ainda continuo bem perto daqui, ó. Então eu vou continuar deixando esse meu fio aqui nessa flor. Por que a gente colocou aqui nessa flor? Porque depois nós vamos bordar, né? Eu não recomendo que vocês coloquem assim no tecido, porque como é um fio preto, né, e isso pode acontecer com qualquer cor, isso aqui pode acabar soltando tinta no seu tecido. Então eu não recomendo que vocês coloquem em qualquer lugar, sempre coloque naquele local que você vai bordar. Então nós podemos usar essa rosa, isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque depois a gente vai estar bordando, podemos usar até essa pequena abelhinha aqui, inclusive é o que eu vou fazer. Feito isso, nós vamos voltar para o bordado. Então, vamos lá na frente e depois vamos voltar aqui atrás. E vamos dar sequência ao nosso ponto atrás, o ponto mais fácil do bordado livre.
Agora aqui nessa letra O, eu acabei de terminar a nossa letra L e eu vou começar aqui no risco. Então eu cheguei o meu ponto até aqui, tá? Até o risco da letra O e vou começar ali em cima. Como a letra O ela é um pouco menor, nós vamos fazer pontos menores. Ela tem muita curva. Aqui eu finalizei, a minha linha acabou e agora eu vou começar a bordar de uma forma diferente. Nós não vamos mais usar o ponto de espera, que foi esse ponto que eu ensinei vocês. Esse ponto que a gente coloca aqui e aí você começa a bordar, nós vamos usar um nó invisível. Para isso eu peguei um fio, dobrei esse fio e aqui embaixo nós temos esse lacinho. Então, é com esse lacinho que nós vamos fazer o nó invisível, que é outra forma de você começar a bordar. Então aqui no avesso, eu vou passar aqui perto de onde eu quero sair com a minha agulha, de onde acabou o meu fio. Passei e vou passar a minha agulha aqui dentro desse laço. Dessa forma, o meu fio já está preso e eu continuo com 2 fios, bordando com 2 fios. Então, eu peguei um fio somente e dobrei ele ao meio. Dessa forma, a gente pode continuar aqui o nosso bordado, porém, com uma forma de começar o ponto, de começar o nosso bordado bem diferente. Agora, para fazer essa letra E, eu terminei aqui, né, a perninha da letra R, nós vamos começar aqui, certo? Você não vem seguindo aqui, por quê? Porque a gente sempre borda letras da forma que a gente escreve. Então, você não segue caminho por aqui, você vem pra cá, ó, do lado de cá, e aí sim você começa a fazer a letra E. Você começa a bordar a letra E. Com pontos menores, porque a gente tem muitas curvas aqui. A gente tem uma curva, né, aqui bem apertada. E seguindo sempre o seu risco. Vai lá na frente e volta atrás. Agora aqui nessa letra S, eu não recomendo que vocês já comecem aqui em cima, porque se vocês começarem aqui em cima, o que vai acontecer é isso aqui. Essa parte aqui, ó, a sua linha tá aqui e ela vai vir pra cá. Isso aqui vai dar uma sombra nesse caminho aqui. E a gente não quer essa sombra no nosso bordado. Então, nós vamos vir aqui, ó, vamos vir aqui na frente e vamos fazer o ponto atrás aqui. E vamos levar ele lá pra cima. Com
pontos pequenos. E agora nós vamos ter que bordar aqui, né? A gente não pode vir pra cá direto, porque senão a gente vai ter sombra. Então nós vamos andar no avesso. Então nós vamos vir aqui, ó, e vamos andar no avesso até chegar ali onde a gente quer sair. É um espaço bem pequenininho, mas esse trabalho aqui faz toda a diferença no seu bordado. E agora que a gente tá aqui bem pertinho, a gente pode voltar aqui para bordar a letra S sem sombras. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa com a letra C. Aqui, por exemplo, eu fiz o ponto muito fora do risco, então eu vou voltar e vou corrigir esse ponto, colocando ele aqui um pouco mais para baixo. Pronto, finalizamos aqui essa letra R e eu vou fazer o acabamento. Agora eu quero que vocês deem uma olhada no quanto que esse avesso está bem bonito, não tem nenhuma linha passando de um lado para o outro. E é esse tipo de avesso aqui que não deixa nenhuma sombra no seu bordado e não enfiura o seu bordado. Esse aqui é o resultado da nossa palavra florescer, da nossa primeira aula. Na próxima aula nós vamos fazer esses galhos e algumas folhas e na próxima nós vamos bordar as flores. Então você não pode perder a próxima aula, onde nós vamos fazer esses galhos aqui. Love, por hoje é só. Nós terminamos aí a nossa palavra florescer e você não pode perder a aula de amanhã, porque nós vamos dar continuidade ao nosso bordado. Amanhã nós vamos bordar os galhos e as folhas. E não se preocupe se você não conseguiu me acompanhar no bordado, tá? É normal, porque bordar demora mesmo. Mas você tem até amanhã às 8 horas da noite para você terminar essa palavra. Então eu estou te convidando para estar aqui comigo mais uma vez amanhã às 8 horas da noite. O link da aula vai ser enviado tanto lá no grupo de WhatsApp quanto no seu e-mail. E antes de encerrar essa aula, eu quero que você vá lá no meu feed e me conte o que você aprendeu comigo na aula de hoje, porque tem uma fotinha minha lá te esperando. É muito importante esse feedback. Eu te vejo amanhã.